Olá, colegas, doutor Francisco, doutor Paulo Vitor, colegas. Esse é mais um informativo da associação, que dessa feita é para falar, elucidar a todos os problemas da perícia de papel. Mais uma farsa que a administração vem querer aplicar sobre a autonomia do ato médico. Vejamos, no ano passado, nós derrotamos a teleperícia, mas eles continuaram, perseveraram na mesma intenção de fazer alguma coisa onde quebrasse a nossa autonomia médica, ética, moral. E assim eles fizeram, ainda mais com essa trupe que assumiu a subsecretaria, onde são ilustres desconhecidos. Quem conhecia o doutor Eduardo? Quem conhecia a doutora Germana? Quem são eles, tecnicamente? Eles são desprovidos de conhecimento técnico para estar onde estarem. E o que é que eles fizeram? Eles simplesmente assumiram em troca de acabar com tudo e a carreira, principalmente. E o que é que eles estão fazendo? Eles iniciaram forjando e forçando uma reunião com o Conselho Federal de Medicina para que tivesse um respaldo ético que não tiveram. O Conselho Federal de Medicina negou esse respaldo ético para tamanha impropriedade que é surrupiar a autonomia do ato médico. Perícia é um ato médico. Se não vejamos as datas da cronologia da maldade que essa trupe forçou a querer demonstrar a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, junto com o INSS, quiseram demonstrar trabalho. Na verdade, tudo foi forçado por esses entes governamentais. Então, em fevereiro de 21, eles fizeram uma reunião com o CFM, forjada pela subsecretaria, pelo INSS, para induzirem a conclusão do Conselho Federal sobre a viabilidade da realização da perícia de papel. E o CFM, como o Francisco vai discorrer e o Paulo Vitor também, negou. Não existe viabilidade ética para que o perito faça uma análise pericial de incapacidade na ausência do segurado ou remotamente, muito pior ainda. Depois, do dia 3 de março, foi oferecida uma emenda parlamentar institucional da medida provisória 1006, subsidiada pelo INSS e pela SPMF. Vale aqui uma ressalva, que todos os peritos, todos, sejam quem for, que estiverem envolvidos com notas técnicas, com subsídios técnicos, tipo o que o doutor Eduardo fez no dia 12 de março de 2021, quando houve a edição de uma nota técnica da SPMF atestando a viabilidade plena de implementação da perícia de papel e defendendo a desnecessidade do exame médico presencial para concessão de auxílio-doença. E, diga-se de passagem, nesse mesmo dia 12 de março, foi o dia da conversão em lei enviada para a sanção do presidente da República, com o subsídio desse cidadão. No dia 25 de março, houve envio de uma nota conjunta pelo INSS e pela SPMF ao TCU para informar que iriam adotar a perícia de papel em substituição ao projeto fracassado da teleperícia. No dia 8 de abril de 2021, houve uma edição de uma nota técnica, essa assinada pela doutora Germana. Os senhores conhecem? Nem eu. Então, senhores, é por isso que nós estamos aqui,
para demonstrar a total ilegalidade ética, moral e principalmente técnica. Ora, senão, olha aqui, quando nós estávamos com todas as agências fechadas, o que nós fazíamos era uma conformação do atestado. Nós nem sequer entrávamos no mérito. E agora querem nos impor que um subsídio de um resultado de exame possa ser legal e ético na ausência do segurado? De que vale uma ressonância magnética? De que vale uma tomografia? De que vale um atestado junto e o segurado à distância e me informando que está com dores? Nada, porque eu não tenho como examinar, fazer manobras. Eu não tenho como fazer análise presencial do segurado com a sua atividade, ou seja, a sua profissiografia. Não vamos nos deixar levar ao prenúncio da morte. Se perseverar isso, não tenham dúvida que em breve deixa de existir a necessidade da carreira médico-pericial. Então, é nesse sentido que eu apelo a todos, e com certeza será essa a conclusão a que chegaremos, que devamos todos, indeferir nem pode, porque do jeito que eles regraram, não poderá. Então, ou você concede ou manda para o presencial. Então, todos os exames dessa natureza que porventura vierem, todos mandaremos para o presencial. E não temos, infelizmente, nada com a repercussão, porque nós já sabemos. Na verdade, o INSS quer se esconder apontando para a perícia. Os problemas são do INSS. O INSS não se arrumou de há mais de 20 anos que ele vem com sucessivos problemas e exoneração de seus presidentes, porque ninguém consegue regular, azeitar a máquina do INSS. Então, colegas, volto a dizer, agora eu vou passar a palavra para o doutor Francisco poder discorrer dos seus pensamentos sobre a perícia do papel. Olá, colegas. Conforme a Golo já disse, a ANIMP teve acesso exclusivo a todo o processo administrativo que gerou tanto a proposta de emenda parlamentar de inclusão na lei da concessão automática de benefício pelo INSS, que não inclui a perícia de papel. Isso é uma invenção de uma portaria do secretário executivo com o presidente do INSS. Não há previsão legal da perícia de papel, portanto. Como também tem todo o processo administrativo, onde a Subsecretaria da Perícia Médica Federal, se comportando como uma verdadeira vassala e lacaia desses gestores já nominados, simplesmente aceitou a renúncia da autonomia médica pericial e a submissão dos peritos médicos a essa proposta absolutamente infame, baseado em mentiras e em premissas absolutamente antiéticas e ilegais, que nos levam a duvidar até mesmo se esses senhores são médicos de verdade ou se, caso sejam médicos de verdade, onde que eles compraram seus diplomas, porque quem é médico de verdade não pode defender, por exemplo, que você possa separar o exame clínico do exame físico. E quem afirma uma coisa dessas num parecer é quem não estudou propedêutica, quem não estudou medicina. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que eles estão mentindo. Nós teremos acesso a tal reunião do Conselho Federal de Medicina com a Subsecretaria e o INSS, já citada pelo Argolo, e lá o Conselho Federal de Medicina deixou muito claro, é proibido fazer perícia de papel, é antiético, fere o artigo 92 do Código de Ética Médica frontalmente, aonde diz que é proibido assinar laudo de capacidade, laudo pericial, sem verificar pessoalmente o examinado. Fere resolução 3 e resolução 10 do CFM de 2020, feita já durante a pandemia, aonde diz que você não pode avaliar, fazer julgamento de incapacidade, de dano
de nexo ou de invalidez por via remota. O CFM deixou bem claro que aquilo não é uma perícia. O máximo que o CFM falou naquela nota é que aquilo seria tolerado apenas para fins de auditoria. Só que você faz auditoria de algo que já foi concedido por uma outra via. Você não faz auditoria de algo que está sendo pedido. Eu faço um processo administrativo, eu faço um requerimento, ele é concedido ou não, e depois eu audito esse processo à distância. É mais ou menos assim que funcionam algumas das tarefas da Perícia Médica Federal, que eles agora estão tentando dizer que funciona da mesma maneira que o reconhecimento da incapacidade. É mentira. O reconhecimento da incapacidade é uma tarefa precípua, é inicial. Eu vou definir se a pessoa merece ou não aquele benefício no primeiro pedido dela ao governo, ao serviço público. Este tipo de demanda não pode ser feito de maneira remota. E se eu vou auditar este benefício, isso é uma etapa posterior de algo que foi feito presencialmente. Então, eles estão confundindo de propósito auditoria com perícia, porque no final o próprio CFM escreve na nota: nós reconhecemos que isto não é perícia. Esse reconhecimento de papel deverá ser depois reconhecido por uma perícia presencial, ou o INSS terá que assumir a concessão administrativa do benefício. E o que o INSS fez junto com a SPMF? Editaram uma portaria junto com a Secretaria Executiva do Ministério, impondo a nós, peritos, o ônus da concessão. Nós, peritos, vamos ter que implantar no SAB uma concessão administrativa feita no papel, sem a presença do segurado na nossa frente. Isso é antiético. Quem fizer isso vai sofrer processo no Conselho Regional de Medicina e será condenado, com o parecer do CFM anexado a cada denúncia. Que fique bem claro isso aos senhores: não haverá escapatória. Inclusive, para os senhores que assinaram as notas técnicas, nós já estamos provendo as denúncias. Outro ponto que eu queria deixar muito claro aqui: a nossa autonomia não pode ser vendida, não pode ser mitigada, não pode ser relativizada, não interessa qual é a necessidade de governo nenhum. O Argolo lembrou muito bem: o INSS há mais de 20 anos tenta nos apontar como culpados da sua incompetência. Não tem um presidente competente nessa autarquia que colocam, que consegue fazer a coisa funcionar. É um pior que o outro. Quando não é corrupto, quando aquele cara, por exemplo, do vinho, ou o procurador que o sucedeu, corruptos, todos envolvidos em escândalos. Ou então a incompetência assusta, como o do atual, um dos mais incompetentes que eu já vi na minha vida. Esses presidentes não duram um ano e meio no cargo. Aquela cadeira de presidente no 10º andar é uma cadeira elétrica, porque ninguém dura ali, porque ninguém consegue resolver o problema das famílias. Eles só têm uma coisa em comum: através da DIRBEM, que tem uma política institucionalizada lá dentro de culpar os peritos por tudo, eles ficam toda hora criando políticas para apontar para o perito a responsabilidade. Quando a gente criou a SPMF, nós tiramos a nossa responsabilidade do caos que está o INSS. Eles estão tentando nos trazer de volta para nos apontar de novo. Então, além de antiética, a conduta da perícia de papel é ilegal, porque ela não tem previsão na lei. A lei que autoriza a concessão automática não fala da necessidade de perícia de papel. Isso é uma invenção de uma portaria. Portaria sem lei que a regre é ilegal. E nós temos leis que falam o contrário, que não pode ter esse tipo de reconhecimento. Portanto, é um ato ilegal, antiético e antitécnico, porque todo médico sabe que você não pode apontar, fazer juízo de valor de incapacidade à distância. O que a gente fazia no passado era diferente, era uma auditoria. A gente auditava para ver se aquele atestado tinha preenchimento conforme a legislação. E o INSS assumia o ônus da concessão sem o exame médico pericial. O que eles estão querendo agora é diferente. Eles querem dizer que aquele cidadão tem capacidade através de um exame médico feito à distância. Isso é crime. E a autonomia está sendo tão podada que eles permitem a concessão à distância, mas eles impedem a negativa à distância. Ou seja, se chegar àqueles casos, como teve ano passado, que mandam fotos inadequadas no processo, fotos até com pessoas nuas, né, como a gente cansou de ver
no processo de requerimento de concessão, o perito vai ser obrigado a mandar aquilo para a perícia presencial, ele não pode negar de ofício. Isso é de conformação. Quando tinha atestado de conformação, que vinham fotos de mulher pelada, de homem pelado, que eles faziam aquilo de propósito, a gente negava, né? Agora não vai mais negar, vai ter que mandar aquilo para o presencial. Ou seja, a quebra e a limitação da autonomia é extrema. Então, só há uma saída diante de um cenário desses, é você se negar a participar desse conluio e mandar tudo para o presencial, 100% para o presencial, e não implantar nada no SAB à distância. Nada. Senão você, perito, vai responder no futuro, e não adianta depois, que não vai ser aquela mensagem de zap do chefinho que vai lhe salvar. Você vai responder, porque não tem na lei a previsão, o CFM não dá acolhida a esse tipo de procedimento, e a portaria não tem base legal. Vai responder o secretário executivo, o presidente do INSS, todo mundo vai responder pela fraude. Vão ser milhares e milhares e milhares de denúncias de fraude. Quanto tempo vocês acham que a ANP vai demorar para descobrir centenas de casos de atestados fraudados com concessão de benefício? Quem que vai responder por isso? Não vai ser só os chefes, vai sobrar para a perícia. Então, portanto, não façam isso. É a recomendação máxima expressa da categoria para vocês: não façam perícia de papel. Mandem tudo para o presencial. Cumprimento todas as peritas, todos os peritos, e referendo às falas do Dr. Argolo e do Dr. Francisco, no sentido de que a categoria está diante de uma das suas maiores ameaças. Como foi pontuado pelo Dr. Argolo, na construção histórica do que a gente chama hoje de perícia de papel, após o total insucesso da teleperícia, diante do qual a categoria se impôs e fez valer a autonomia, chegando ao resultado pífio de um único atendimento feito à distância, o interesse em tornar vulnerável a atividade da perícia foi aumentado, foi majorado, e com base numa reunião tida com o CFM, a SPMF e o INSS provocaram a edição de uma emenda parlamentar que foi acolhida de modo inconstitucional na medida provisória 1006 de 2020, porque não tinha pertinência temática e causou aumento de gastos para o Poder Executivo. Buscou trazer a possibilidade de que o INSS concedesse os benefícios previdenciários com base em apresentação de atestado médico, e em nenhum momento na lei inseriu que a perícia médica seria responsável pela avaliação desses atestados médicos. O que a Lei 14.131 traz é a autorização para que o INSS conceda o benefício mediante a apresentação de atestado médico. E é a partir daí que existe toda uma construção linguística para poder inserir a perícia médica federal nessa avaliação e torná-la ética, técnica e viável, a ponto de obrigar que os senhores façam essa avaliação remota. Então, a lei não autoriza isso, e existem outras leis, como o doutor Francisco mencionou, a lei da carreira de vocês, a própria lei 8.213, que exigem a avaliação médico-pericial como condição para a análise da incapacidade laborativa. Então, sob o ponto de vista legal, essa reunião do CFM, em que se fundamentam todos os atos posteriores, não tem valor nenhum. Reunião informal entre representantes do CFM e representantes da administração pública não tem valor legal. Inclusive, isso é consignado pelos próprios representantes do CFM, que dizem que não há perícia que não seja precedida, que não seja envolvida com o exame presencial. Então, o que vale hoje é uma lei que autoriza o INSS a conceder benefícios mediante a apresentação de atestado médico e, por outro lado, um código de ética médica que veda a realização de perícia sem o exame presencial, que veda a análise da incapacidade laborativa, do nexo causal e do dano sem o exame presencial,
e diversos pareceres e resoluções, como o doutor Francisco apontou, posteriores, inclusive no momento da pandemia, que vedam qualquer tipo de avaliação indireta, que veda qualquer tipo de análise de incapacidade laborativa sem exame presencial, que é exatamente o que está sendo forçado. Com base nas notas técnicas que a gente teve acesso, é o que a gente verifica. Está flagrante no texto dessas notas técnicas a compreensão totalmente equivocada da administração, forçada, de que a concessão do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, não depende de exame presencial. Senhoras e senhores, consta da nota técnica, assinada pelo subsecretário da Perícia Médica Federal, que a lei que trata do auxílio por incapacidade temporária não demanda exame presencial. E aí é o ponto em que alcançamos, que o doutor Francisco e o doutor Argolo pontuaram, da questão da autonomia. Os senhores e as senhoras, enquanto médicos e médicas, conseguem conceber a ideia da avaliação, do atestado da incapacidade laborativa sem exame médico presencial? Essa é a maior questão. E a saída, como o doutor Argolo pontuou e o doutor Francisco também, não pode ser outra que não a preservação da autonomia, que é o bem mais valioso do médico. Se não houver isso, não haverá limite para essas tentativas. Então, sob o ponto de vista legal, que me cabe pontuar, não existe lei, não existe norma que autorize a perícia de papel que não seja um único artigo de uma portaria conjunta do secretário especial de Previdência e Trabalho e do presidente do INSS. E, como o doutor Francisco pontuou, e também consta das próprias notas técnicas, as fraudes serão analisadas pela CGU e pelo TCU. E eu não tenho dúvidas de que, no momento da verificação, da apuração dessas fraudes, o primeiro a ser questionado e o que mais será envolvido nessas apurações, nessas investigações, como sempre acontece, é aquele que reconheceu a incapacidade laborativa remotamente, sem o exame presencial. O questionamento vai ser justamente o seguinte: por que o senhor ou a senhora concedeu o benefício com base nesses dados aqui? Se isso aqui não era fidedigno, não era real. E a única forma de verificar se o que consta do atestado, se o que consta do exame verdadeiramente possui verdade, possui respaldo, é a comparação daquela realidade que está posta em atestados e exames com a realidade que se apresenta à frente do perito. É a única forma, não existe outra forma a ser feita. Como o doutor Francisco mencionou, o que existe em termos de auditoria médica é a avaliação de um parecer que foi elaborado presencialmente em momento anterior. E nunca o atestado, a emissão de um laudo conclusivo, de um parecer conclusivo sobre incapacidade feito sem esse exame. Essas são as breves considerações para dizer que realmente não há fundamento algum para a adoção desse procedimento, desse fluxo. Não existe lei que obrigue o perito médico federal a realizar atestado de incapacidade laborativa, de confirmar a incapacidade laborativa, nexo causal ou dano, mediante o exame de papel. Eu só queria pontuar uma coisa que o Paulo Vitor apontou que é importante. Toda essa lei se fundamenta na argumentação de que o perito fará análise pela verossimilhança dos atestados com quadro. Você só pode ter a verossimilhança dos atestados com quadro se você olhar o quadro. Na verdade, eu vou além. Não existe verossimilhança. Eu vou além. Na perícia não existe verossimilhança. É isso que eu falar. Eu vou além. O perito não vê verossimilhança. A perícia existe para avaliar a verdade. Porque se fosse para ser verossimilhança, não precisava de perito. Qualquer funcionário administrativo faz a verossimilhança. Exatamente. Inclusive reconhecimento de firma por verossimilhança. Não, e verossimilhança, quem pode atestar verossimilhança, que na verdade é desconhecimento técnico médico, é enfermeiro. Bota enfermeiro então para fazer perícia. Que é o que eles vão fazer.
Eles vão botar técnicos para fazer isso no nosso lugar, se a gente permitir que isso ocorra. Repare, é exatamente, até esse termo, verossimilhança, é uma coisa esdrúxula deles trazerem a uma discussão de eminência técnica, de tamanha importância do reconhecimento técnico presencial. E aí ele faz uma analogia mais estapafúrdia de trazer verossimilhança. Que loucura! Agora, o que os peritos têm que enxergar é que a submissão se acentuou. Por que se queriam fazer? Por que o INSS tem que estar o tempo todo presente? O INSS comandou tudo isso lá e junto com a Secretaria de Previdência. Então, é a submissão da Subsecretaria de Perícia Médica Federal. Por isso que nós rompemos, porque nós não aceitamos a submissão. Ou tínhamos independência técnica, ou nós não ficamos por isso, porque queriam entubar, como estão entubando. E esse cidadão que lá está, um ilustre desconhecido, está se trocando pelo cargo, ele e com a outra que estão lá. E com tantos outros que ficaram. Estão se trocando pelos cargos em detrimento da categoria e da própria carreira. Estão dando um tiro na testa, não é no pé. Então, senhores, veja bem, nós estamos caracterizando para os senhores a perda da autonomia do médico e a plena submissão agora caracterizada ao INSS. Não vamos aceitar isso em hipótese alguma. Então, o aconselhamento, eu não sei se o doutor Francisco quer falar mais alguma coisa, doutor Paulo Vitor, para a gente encerrar, mas o que a gente deixa aqui de orientação a todos é que nós, peritos médicos federais, não vamos realizar nenhuma perícia de papel, assim como não fizemos a teleperícia. Então, nós vamos botar tudo para o presencial. Ah, mas a fila vai crescer. Paciência. Faz parte do gerenciamento do benefício, no caso do INSS. Eles que estão inventando a roda para se esconderem atrás da perícia. Nós fizemos gestão que chegamos a 5 dias de tempo médio de atendimento. Tudo bem, estamos num problema da pandemia que vem se arrastando, mas não é fazendo a gestão que eles estão fazendo, botando quase 400 pessoas de trabalho em retaguarda, de trabalho de gestão. Então, eu queria agradecer aos dois e vamos que vamos. Chico. Não, é isso. Está bem caracterizado que é tudo uma farsa. Só tem mercenário na SPMF, aquela escumalha se vendeu ao INSS em troca de cargo. Eu tenho que chamar os bandidos pelo nome do que eles são, porque isso é um crime contra a carreira, tá? Quem frauda a informação em documento é bandido e eles vão ser processados por isso, eticamente, em outras instâncias que nós julgamos pertinentes. A lei não diz que tem que fazer perícia de papel. Perícia de papel é crime. Perícia de papel antiético, é tão criminoso que eles nem deixam indeferir, ou seja, se vier aquelas fotos de mulher pelada, o perito vai ter que ou conceder o benefício para a mulher pelada, ou vai ter que mandar a mulher pelada lá para o presencial. A única maneira de a gente evitar isso é reforçar a nossa autonomia como cidadão, como médico e como servidor público, e falar não para esse absurdo e mandar tudo para o presencial, igual a gente fez com a teleperícia, onde a gente se recusou a fazer, e mostrar para esses safados que a gente não achou nosso diploma na esquina e que a gente não aceita a ordem de incapaz. É isso, né? Basicamente é isso. Bom, o que eu queria colocar de consideração final, e que na linha do que o Dr. Argolo e o Dr. Francisco pontuaram, é que está tão flagrante que esses mecanismos não estão sendo adotados por uma questão de preocupação social,
por uma questão de preocupação com os vulneráveis e tudo mais, porque no momento em que todas as agências da Previdência Social permaneceram fechadas, o que o Poder Executivo fez foi instalar um procedimento de análise de conformação de atestados para antecipação de um benefício. Depois de abrir as agências de forma precoce, imputar aos peritos a obrigação de irem comparecer às agências sem condição sanitária sob pena do corte de ponto e ter alargado esse número de agências no país inteiro, inclusive negando diversos pleitos da associação para que fossem fechadas agências em unidades da federação com o colapso do sistema da saúde, como foi no Amazonas, como foi em Rondônia, como foi em Roraima, como foi no Rio Grande do Sul. Em todos esses momentos, a associação foi atrás da administração para requerer a suspensão das atividades nas agências para a preservação da vida dos segurados e dos servidores. E o que o INSS e a SPMF, junto com a Secretaria de Previdência e a Secretaria Especial fizeram, foi obrigar os peritos. Quando todo mundo estava em lockdown, os peritos estavam indo às agências, os segurados estavam indo às agências. Agora, no momento em que a gente tem grande parte das agências funcionando com a perícia presencial, o que eles elegem como saída para uma crise é a concessão remota, é afastar a necessidade de perícia presencial. A lógica do sistema seria, no momento em que tudo estava fechado, isso deveria ter sido proposto. E ainda assim seria antiético. Mas no momento em que as coisas estão praticamente todas abertas, as agências estão praticamente todas abertas, eles inverteram os polos. Essa inversão de polos só deixa nítido que o que está em jogo é a autonomia do médico. É nítido. A única coisa que está em jogo em tudo isso é a autonomia do médico. E a pandemia vai ser, certamente, pela análise que a gente faz histórica, a pandemia vai ser a desculpa para que, em aceitando a perícia de papel, para que isso se estenda indefinidamente. Indefinidamente. Como o doutor Francisco pontuou, o doutor Argolo pontuou também, a má gestão do INSS não enfrenta as causas dos problemas de forma efetiva. Deixa o caos se instalar e no momento em que tudo está vulcanizado, que tudo está está havendo a erupção de todos os problemas, eles imputam aos peritos e vulneram a autonomia do médico, e vulneram a carreira, e fazem com que existam mecanismos para concessão automática, para concessão remota. A única coisa que eles não querem é que a autonomia seja respeitada. Então, nesse sentido, que o que está em jogo efetivamente é a autonomia do perito, é a autonomia médica, e é a compreensão de cada um de achar que a incapacidade laborativa pode ser verificada com base no PDF. É isso. Ok, gente? Então, não a perícia de papel, não a submissão, não a quebra da autonomia. Continue sendo médico. Perícia Médica Federal. Tchau. Até mais. Até logo.